Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos para a segunda parte da formação, onde eu falo sobre a missa passo a passo e vou falar hoje especificamente sobre a liturgia da palavra. E quanto mais conhecimento nós temos, mais nós nos abrimos, mais nós temos a possibilidade de crescer, de desenvolver e de principalmente fazer uma catequese para os jovens agora do século XXI, numa linguagem mais aberta, mais clara, sem medo. Quanto mais segurança nós temos no conhecimento, mais a gente se sente bem e livre para fazer uma catequese mais livre realmente, como eu chamo de catequese fora da caixa. Então, fico muito feliz, porque essa é a minha missão, e isso eu faço como missão. Jesus um dia me chamou pelo nome, me chamou Raquel, eu te chamo para evangelizar, eu te chamo para ser instrumento da palavra, da minha palavra no mundo. E quanto mais nós pudermos realmente ser exemplo e atuar no mundo como um verdadeiro cristão, nós estamos cumprindo a nossa missão. E todos nós somos chamados, porque nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus, que ele diz para nós, todos, para todo mundo, e não é só para catequista, é para todo mundo, ide e evangelizai. Então, se nós estamos na missa, estamos aprendendo, trazendo para nós um conteúdo, uma informação, uma leitura, a palavra de Deus, falando para nós no nosso coração, no nosso dia a dia, nós temos que sair dali e evangelizar fora, no mundo aonde nós estivermos. Porque nós somos pessoas que vivemos no mundo e ali é que nós vamos ser testemunhas da nossa fé. Pois bem, vamos agora falar sobre a liturgia da palavra. E eu quero iniciar hoje como fonte de inspiração com essa frase: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Este versículo está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4 também. E é baseado neste versículo que nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a liturgia da palavra. Vamos lá. Nós ontem falamos então sobre os ritos iniciais e a liturgia da palavra vem logo após os ritos iniciais. Então, depois da oração da coleta, nós vamos fazer a leitura, a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Então, o que nós temos para hoje? Após os ritos iniciais, dá-se o início da liturgia da palavra. É o momento de ouvir a palavra de Deus na posição sentada. Por que sentado? Porque é uma posição confortável, é uma posição onde eu estou disposta a ouvir. No Evangelho, nós encontramos a passagem quando Jesus visita Marta e Maria. Marta fica trabalhando e Maria senta-se ao lado do Senhor para ouvi-lo. Então, esta posição sentada, ela é para ouvir o outro, ouvir principalmente a palavra de Deus. Então, é nessa posição sentada que nós vamos iniciar a liturgia da palavra. Esta posição sentada é uma norma de educação litúrgica. Então, a própria liturgia já nos orienta a ficar nessa posição sentada. A liturgia da palavra recorda e mantém a tradição da igreja de reunir a comunidade para ouvir a palavra de Deus. Isso nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, na formação das primeiras comunidades, porque eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Então, nós também hoje, no rito da celebração da Eucaristia, da missa, nós também nos reunimos para ouvir a palavra. E é momento de escuta amorosa, para que Deus fale ao coração, para a realidade concreta da vida, a fim de que os gestos, as atitudes e as intenções da semana frutifiquem no amor. Nós vamos para a igreja, ali a gente ouve, e eu falei agora, depois a gente sai para evangelizar também. E tudo aquilo que nós ouvimos que Deus quer nos falar, isso tudo tem que frutificar em amor, porque Deus é amor. Se nós ouvimos a sua palavra, nós ouvimos aquilo que Ele tem para nos falar, tudo que Deus tem para nos falar cai no nosso coração, cai na nossa vida, e o Padre é quem nos ajuda a trazer para o nosso dia a dia o entendimento do que a palavra de Deus quer falar para nós nos tempos de hoje,
nos dias de hoje. Então, por isso que tudo aquilo que nós ouvimos é para ser frutificado em amor. Então, nós temos que viver a palavra de Deus depois que a gente sai da missa. Não é simplesmente acabou ali a missa, pronto, acabou, eu vou viver minha vida e esquece de tudo. Não, a gente tem que viver a palavra de Deus e frutificá-la em amor. Continuando. Antes do Concílio Vaticano, a liturgia da palavra não era valorizada. O que era valorizado era apenas a liturgia eucarística. Porém, o primeiro documento do Concílio Vaticano II se chama Sacrosanto Concílio. Eu não sei se você conhece ou não, mas foi o primeiro documento do Concílio Vaticano II. Foram muitos documentos, mas o primeiro chama Sacrosanto Concílio. O que significa isso? Significa que eles estudaram, os bispos estudaram durante o concílio. O objetivo era reformar e incrementar a liturgia para promover a participação e a santificação do povo de Deus presente na Assembleia. Por quê? O que acontecia? A missa era rezada em latim, o padre ficava de costas para o povo não entendia o que era celebrado, tanto é que as senhoras, homens talvez também rezassem o terço na missa. Por quê? Porque eles não compreendiam o que estava sendo falado. Então, ficava fazendo outro tipo de oração. O documento Sacrosanto Concílio estuda uma nova maneira de celebrar a missa e traz para toda a igreja uma mudança na liturgia. E essa mudança acontece quando traz introdução também da palavra de Deus. E foi aí que, inclusive, nós começamos a pegar e usar a Bíblia em casa, porque até então não se pegava a Bíblia, era somente usada dentro da igreja. E a Bíblia começou, então, a ser usada. Nós hoje usamos a Bíblia com muita frequência, né? Todo cristão normalmente tem uma Bíblia dentro de casa e lê, e estuda, e reza em cima da palavra de Deus. Não é todo mundo, mas a gente sabe que muitos fazem isso também. E o que é mais? Vamos ver o que a gente fala aqui. Então, ele veio, o Sacrosanto Concílio, com essa participação, a gente também tem a santificação por participar da missa, da celebração eucarística. Antes, somente a liturgia eucarística era importante. Hoje, pós-concílio, a liturgia da palavra é preparação para a liturgia eucarística. Ela é tão importante quanto a liturgia eucarística, ela é tão importante quanto a liturgia da palavra, ou seja, a liturgia da palavra é tão importante quanto a liturgia eucarística, pois ambas se referem ao próprio Cristo, sua palavra e seu corpo, seu sangue. Na liturgia da palavra é o próprio Cristo, é Deus falando conosco, e Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos, principalmente na missa, que nós vamos ver agora, é o próprio Cristo lendo, é o próprio Deus lendo, então, falando conosco, na verdade. Então, é super importante a liturgia da palavra e nós prestamos atenção a ela. Na liturgia da palavra, Cristo está realmente presente e atuante e nos fala solenemente para a comunidade e individualmente. Essa frase, esse conteúdo que eu acabei de falar, Cristo está realmente presente e atuante e nos fala solenemente para a comunidade e individualmente. Isso está no documento Sacrosanto Concílio número 7. Então, lá no 7º tópico, parágrafo, nós encontramos essa colocação, onde dá-se a importância da liturgia da palavra, das leituras durante a celebração eucarística, que antes não era. Lembremos-nos de que Jesus é a palavra de Deus, o verbo encarnado que sempre esteve com Deus desde a criação. Portanto, toda palavra proclamada nas leituras são proclamadas por ele. Isso nos remete a uma atenção especial para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Então, gente, quando o leitor está ali falando, ele está falando como o próprio Cristo fala. E agora eu quero falar sobre o leitor. O leitor pode ser um cristão leigo, ou seja, qualquer pessoa que está na Assembleia pode ser
o leitor que vai fazer a leitura. Tanto é que tem muita missa que as pessoas são escolhidas ali na porta, na entrada da igreja, ou então depois que ele está em oração, sempre chega alguém que dá coordenação litúrgica e chama essa pessoa para fazer a leitura. Então, pode ser um cristão leigo, qualquer pessoa. E este deve se preparar. Então, preste atenção, você não pode chamar um leitor de uma hora para outra para fazer uma leitura. Ele tem que preparar, ele tem que ler antes, ele tem que compreender por quê. Olha só a responsabilidade do leitor quando ele vai fazer a leitura. Então, ele deve se preparar tecnicamente, não para ler, mas mais do que isso, para proclamar a palavra, para que todos possam captar, ouvir e bem entender a sua leitura. Gente, não dá para ser um leitor que fala para dentro, que fala baixo, que não consegue, que não tem boa dicção. Você já imaginou eu falando aqui para vocês e vocês não compreendendo? Eu com maior boa vontade, querendo passar para vocês um conteúdo, passar para vocês um ensinamento, só que eu não tenho dicção, não falo bem, não tenho um tom de voz bom. E você que está aí do outro lado simplesmente vai ficar desmotivado para me ouvir falar. Assim também é o leitor. Ele pode muito bem negar fazer a leitura. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de leitura, então eu não vou ler. Então, por quê? Porque olha a responsabilidade de quem está lendo. Quem está lendo tem que saber passar a mensagem, não só fazer uma leitura, e nem uma leitura rápida para mostrar que sabe ler rápido. Também não. Muitas paróquias não têm um folheto de missa. Eu sou uma pessoa, inclusive, que não sigo o folheto de missa. Eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de me sentar e ficar olhando para o leitor e curtindo, degustando a palavra, aquilo que ele está falando. E se eu fico lendo, parece que fica muito técnico. Então, eu particularmente gosto de ouvir. Então, o leitor precisa saber usar a sua voz para poder bem falar. Biblicamente, ele tem que falar também biblicamente para que a mensagem tenha vida. E não apenas uma coisa vai falando assim. Não, a palavra tem vida. Ele tem que falar espiritualmente porque está sendo um instrumento do próprio Cristo, emprestando a sua voz e o seu ânimo evangelizador, compaixão e amor, como o próprio Jesus proclamou. Olha que lindo isso, gente! Olha que lindo, trabalhando a questão da espiritualidade. Então, você vai ser um leitor, você está emprestando a sua voz, é Jesus falando em você. Então, você tem que ser uma pessoa muito bem, que tem que saber falar e entregar-se a esta oração também nessa leitura, né? E ter uma postura corporal e um semblante, uma expressão adequada de quem quer servir com dignidade e alegria. Você já imaginou, gente? Vai lá na frente com uma cara invocada, uma cara brava, uma voz brava para fazer uma leitura da Bíblia, uma passagem bíblica? Sorria, vai com alegria. A igreja nossa, a igreja é feita de gente. E você pode sorrir, você pode ter uma expressão alegre. Não tem problema nenhum. Aí, às vezes a gente percebe algumas pessoas tão carrancudas dentro da igreja. Mas o que é isso? Que igreja é essa que nós estamos passando? Então, que isso sirva para você também. Não somente para o leitor, mas para todos nós. A gente tem que participar com alegria, sorrindo, ser feliz, para poder pronunciar, principalmente o leitor, para pronunciar a palavra de Deus. E ainda continuando com a responsabilidade do leitor, né? Com o tom de voz e correto uso do microfone. Gente, se a pessoa não sabe usar o microfone, ensine. Você que é coordenador de liturgia, vai chamar alguém, vem cá, você já fez alguma vez a leitura? Já usou o microfone? Vem aqui, vou te explicar como é que faz. Porque o microfone tem que ficar na frente, gente. Não pode ficar aqui embaixo, nem ficar na cabeça. Não adianta, porque aí o som não sai corretamente. E aí a gente não consegue transmitir. Ó, eu estou usando o meu microfone aqui, ó. Ó, tá vendo? E esse pedacinho aqui, ó, é o que faz transmitir bem para vocês o som, para que vocês entendam e compreendam. Então, vamos lá.
Continuando aqui ainda a responsabilidade do leitor, né? Então ele tem que usar, então ele tem que, com um tom de voz correto, o uso do microfone, que são os elementos de transmissão da mensagem, a fim de que ela chegue a todos os ouvidos, nem alta, nem baixa demais, numa pronúncia clara e um tom de voz agradável, doce, acolhedora e animadora. Usar vestes, roupas adequadas em conformidade com a casa de Deus, que é um lugar santo. O leitor precisa se preparar, assim como também toda a comunidade, para que cada palavra passe pelo coração e seja depois anunciada, refletindo a luz do próprio Cristo em cada um. E aí, gente, vocês viram que lindo que é a responsabilidade de um leitor, aquele que vai ler a palavra de Deus, que vai ler uma leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Como é importante o papel que nós todos exercemos dentro, simplesmente parece tão simples somente fazer uma leitura. Olha o valor que tem isso. Gente, eu digo assim, olha, as crianças são o futuro da igreja. As crianças, vou repetir, as crianças são o futuro da igreja, o futuro da humanidade. Se você não deixar as crianças participarem desde pequenas, elas amanhã, como é que elas vão se sentir dentro da casa do pai? Elas vão se sentir bem? Elas têm que ser acolhidas desde o começo, desde pequenas, desde lá da época de catequese. Graças a Deus que você tem aí essa missa para as crianças, que o padre gosta de fazer, se não é o padre, é o ministro da palavra, que tem dom para acolher as crianças. E glória a Deus que essas crianças fazem a leitura sem problema nenhum, porque nós não vamos cobrar da criança o que nós estamos cobrando de um leitor adulto, tá bom? A criança, se ela se dispõe a ler, com certeza ela tem uma leitura boa, ela vai ler mais devagar, ela tem o jeito especial dela de ler. Parabéns, com certeza, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. É maravilhoso que tenha a criança lendo. Na nossa paróquia, teve uma época que a missa, eu acho que até hoje eu não me lembro, tem missa do sábado à tarde, onde as crianças da catequese é que fazem as leituras. Por quê? Porque você está introduzindo a criança na catequese, na missa, na liturgia. Deixa a criança participar, fazer a coleta, colher nas oferendas, fazer a leitura, deixa a criança participar, porque ela cresce dentro da igreja, a igreja é a casa dela, ela tem que se sentir bem ali. Parabéns, é isso mesmo, tragam cada vez mais as crianças para dentro da celebração eucarística, tá bom? Tem problema nenhum. A palavra gera vida, então todas as vezes que nós estamos conectados com a palavra de Deus, preste atenção, tudo que está ali gera vida, tudo que vem de Deus gera vida. Então todas as vezes que acontecer alguma coisa na sua vida que não gera vida, no mundo, na sociedade, na comunidade, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Então, a palavra de Deus gera vida. Vejamos o exemplo de Maria. Ela ouviu a palavra e acatou. E a partir desta escuta e do seu sim ao que Deus lhe falou ao coração, Maria gerou vida no seu ventre, que é o próprio Jesus. Isso está em Lucas 1, capítulo 1. Assim é a palavra de Deus que vem para fazer de nós criaturas novas, renovadas pelo seu amor. Gente, isso aqui foi a introdução da liturgia da palavra. Agora eu quero falar para vocês sobre a primeira leitura. Vamos entender a primeira leitura. A primeira leitura faz referência ao tema da missa e está associada ao Evangelho. Geralmente, a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, geralmente, exceto no tempo pascal, tempo da Páscoa, quando são selecionadas as passagens, sobretudo do livro do Atos dos Apóstolos. Então, normalmente, nós temos a primeira leitura como a leitura do Antigo Testamento. Se vocês participam da missa diária, nós temos assim, ó, a missa diária, só tem a primeira leitura, só tem uma leitura e um salmo e o evangelho, não são duas leituras, é uma leitura só. No ano par,
são os evangelhos, desculpa, são as leituras do Novo Testamento. E no ano ímpar são as leituras do Antigo Testamento. Então, durante um ano inteirinho, só se ouve a leitura do Antigo Testamento. E no ano seguinte, só se ouve do Novo Testamento. Isso na liturgia diária. Agora, na missa de domingo, nós temos as duas leituras. A do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, com exceção do tempo pascal, como eu acabei de falar. Embora os textos sejam do Antigo Testamento, eles devem ser lidos à luz de Cristo, Mestre e Senhor de todos os tempos, ou seja, perceber a ação de Deus no mundo e em meio à humanidade desde sempre e para sempre. Jesus mesmo disse: eu não vim para abolir as Escrituras, mas para cumpri-las. Apesar do Antigo Testamento não ser tão atraente como o Novo, precisamos conhecê-lo para entender a história da salvação, que inicia-se em Adão e Eva, passa por Abraão, por Moisés, pelos profetas e reis de Israel, até Jesus e os apóstolos, e está passando por nós e irá até o fim do mundo. O que parece tão distante no passado faz parte do processo amoroso de Deus, que quis caminhar entre homens e falar a linguagem dos homens. Ao final da proclamação da palavra, da leitura, o leitor diz: palavra do Senhor, e a assembleia responde: graças a Deus. Vocês se lembram que ontem eu falei, todas as vezes que nós formos dar uma resposta a uma oração, que é para a gente falar, não gritando, pelo amor de Deus, ninguém está falando para gritar, mas é para falar em alto, falar alto. Então, graças a Deus, e não falar graças a Deus, fica baixinho. Não, pode falar alto, porque é a comunidade toda falando, respondendo numa unidade. Por isso a importância de responder. Quando você responde, toda a comunidade responde, é sinal de que vocês ouviram a palavra. Então, vocês fazem a resposta em tom de voz que audível, onde todo mundo ouça. E fica muito bonito toda a comunidade respondendo numa só voz, tá bom? Então, sabendo, aprendemos agora e entendemos, se você não sabia, que a primeira leitura geralmente é do Antigo Testamento. E para que nós respondamos sempre numa voz alta, graças a Deus, tá bom? Com relação ao Salmo, vamos agora para o Salmo. O Salmo pode ser proclamado, falado ou cantado. É como um eco ou resposta à mensagem da primeira leitura. Então, o Salmo, ele geralmente vai responder aquilo que a primeira leitura nos disse. Normalmente o Salmo é cantado. Pede-se, é importante cantar o Salmo, mas não é obrigatório. Por isso que ele pode ser proclamado ou pode ser cantado. Não é um canto qualquer, mas um canto de meditação, desde que a sua mensagem esteja dentro do tema da leitura e ajude a assembleia a rezar e a meditar a palavra de Deus que acabou de ser proclamada. Como o próprio nome diz, o Salmo é uma oração de respostas a Deus. Então, Salmo é uma oração de respostas a Deus, como um diálogo entre a assembleia e o salmista. Aquele que está cantando ou proclamando é chamado de salmista. Ele canta o salmo e a assembleia toda responde em uníssono. O que é uníssono? É uma única voz expressando o diálogo entre Deus e o seu povo. Então você imagina Deus falando e nós estamos respondendo. Deus falando e nós respondendo. Os salmos são orações escritas ao longo da história do povo de Deus. E em cada um deles está expresso o sentido mais profundo da relação do homem com Deus. Então ali é realmente aquele desejo iminente, ansioso de falar com Deus. Então é profundo essa relação do homem com Deus manifestado no Salmo. Manifesta confiança, alegria, gratidão, felicidade, angústia, tristeza. Tudo isso está ali no Salmo. Cada Salmo, ele traz um sentimento conforme o salmista escreveu, estava sentindo, né? O salmista deve cantá-lo no mesmo lugar onde foi proclamada a primeira leitura. Pelo menos um refrão deve ser cantado pela assembleia, no caso de não haver alguém que cante suas estrofes. Então vamos imaginar, e vocês já devem ter presenciado isso. Às vezes o salmista vai lá,
faz a reza, proclama o salmo falando, não é cantado, mas nós respondemos cantando. Então a Assembleia responde ao salmo cantando. Isso também é possível, é correto. Por isso que os salmos geralmente são cantados. Mas também pode ser apenas falado. O salmista fala e o povo responde. Vamos lá, continuando. A Assembleia permanece sentada. Então está escrito assim, ó, pelo menos o refrão deve ser cantado pela Assembleia, no caso de não haver alguém que cante as estrofes. Sim, já falei. A Assembleia permanece sentada e participa respondendo com o refrão do salmo. Deve-se evitar substituir o salmo por um canto comum. Então, evita-se substituir o salmo por um canto comum. E uma coisa, gente, preste atenção. Quando existe um canto, e geralmente é muito comum nós ouvirmos a Assembleia, uma ou outra pessoa cantar junto com o salmista. Na verdade, o correto, apenas o salmista canta a estrofe e toda a Assembleia responde cantando a resposta do salmo, mas quem reza o salmo é o salmista. Então, às vezes é uma música bonita que a gente gosta de cantar e a gente sabe cantar, então a gente acaba cantando também com o salmista, mas isso não é correto. O correto é que apenas, repetindo, apenas o salmista, aquele que está ali na frente proclamando o salmo, é que deve rezar a estrofe e nós respondemos cantando apenas a resposta, ok? Então fica isso de ensinamento aqui para vocês também. Ok, então já falamos também da primeira leitura e agora falamos do salmo. Aqui agora vamos para a segunda leitura. Então a liturgia da palavra, ela é composta da primeira leitura, do salmo, da segunda leitura, da aclamação ao evangelho, da proclamação do evangelho e da homilia. Ok? Tudo isso faz parte da liturgia da palavra. Então, agora nós vamos para a segunda leitura. Ainda Cristo ressuscitou entre os mortos. Então, é o versículo de inspiração. Ainda sentada, a comunidade ouve atenta a segunda leitura da liturgia da palavra, que é tirada do Novo Testamento. Nós vimos que a primeira leitura do Antigo, a segunda leitura do Novo Testamento. E confirma o conteúdo da primeira leitura. Então, geralmente, a gente vai encontrar sempre, não é geralmente, é sempre, a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com o Salmo no meio. Todos eles confirmando a primeira leitura, tá? Então, a segunda leitura vem confirmar também a primeira. É como se falasse para nós, Cristo já veio e realiza tudo o que está no Antigo Testamento. Então, o que está escrito lá, o que foi falado lá, Jesus veio e viveu e confirmou para nós isso. Os textos fazem referência à pessoa e à obra de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Essa segunda leitura da Bíblia, geralmente é uma carta que foi escrita endereçada para alguma comunidade ou igreja. As cartas foram escritas pelos discípulos de Jesus para nós, para toda a humanidade, com a intenção de passar um conteúdo precioso. Aquilo que eles viveram com Jesus, eles ensinam para as comunidades e estão ensinando para nós todos os dias nas missas também, como também na leitura da Bíblia, né? Para toda a humanidade, com a intenção de passar um conteúdo precioso, uma orientação para vivermos na fé. Então, essas cartas são orientações para vivermos na fé. Uma preparação para o regresso de Jesus, a volta de Jesus. Um encorajamento para permanecermos fiéis a Jesus, a sua igreja, em meio às provações do nosso dia a dia. Nessas cartas encontramos uma experiência viva e real da vida cristã. Essas cartas, elas destacam a fé que fundamentou as primeiras comunidades e a igreja de hoje. E mostra que toda a comunidade tem o compromisso de colocar a palavra de Deus em prática. Então, enquanto no Antigo Testamento a gente traz tudo aquilo
que os profetas, que os reis, que foi vivido lá desde Gênesis até o Evangelho, nós vamos confirmar isso na segunda leitura e depois também no Evangelho. Então, as leituras são a partir de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. O que fica no meio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas nas leituras a partir de Atos dos Apóstolos, são os Evangelhos, vem a leitura depois. Os Evangelhos estão no começo do Novo Testamento, os 4 evangelistas, os 4 Evangelhos. Então, a segunda leitura vem confirmar a primeira, mostrando que Cristo veio para fazer cumprir aquilo que já tinha sido prometido no Antigo Testamento, ok? Uma observação que eu quero falar para vocês agora. Não se deve falar o nome do leitor que vai fazer as leituras, porque são palavras do próprio Deus. Portanto, é Ele mesmo que nos fala na voz do leitor que proclama a palavra. Esta orientação serve para as leituras, salmos e evangelho. Então, a gente encontra isso em algumas igrejas, sim. Agora, quem vai proclamar a palavra, a primeira leitura, é o senhor José Antônio Teixeira, e não precisa, gente, não precisa, não deve, não é correto liturgicamente falar o nome da pessoa que vai fazer a leitura, até porque não se fala o nome do leitor, porque são palavras do próprio Deus. Portanto, é o próprio Deus que nos fala na voz do leitor, que proclama a palavra. Então, essa orientação é para leitura, salmos e evangelho. Agora que vocês sabem, vocês não vão falar mais, caso vocês antes, se eram comentaristas e falavam, agora não vão falar mais, tá bom? Vamos agora para a aclamação ao evangelho. Então, aclamação ao evangelho. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Esse é um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 9. A aclamação é uma aclamação. A aclamação ao Evangelho é um momento de preparação para ouvir o Senhor que quer nos falar. Agora é o próprio Cristo ali novamente, só que agora ele falando o que ele nos falou enquanto ele esteve aqui conosco na terra. Então, continuando, nós estamos falando da aclamação do Evangelho. Nós vamos aclamar o Evangelho. É o momento de preparação para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Aclamar quer dizer aplaudir ou aprovar com brados, saudar. Por isso, geralmente, a aclamação é cantada com alegria, como um louvor a Jesus ressuscitado. Neste momento da aclamação ao Evangelho, nós estamos de pé. Então, já deixamos de ficar sentados, já estamos toda a comunidade de pé, numa atitude de expectativa. Preparamos-nos para ouvir com vigor e disposição o anúncio que será proclamado e abrimos o nosso coração para receber as graças derramadas a partir das palavras de Jesus Cristo. Então, a aclamação do Evangelho, ela é super importante porque é o momento onde nós nos colocamos disponíveis para ouvir o que o Senhor vai falar e bradamos com louvor a Ele que vai começar a falar para a gente. Aclamamos Jesus, o nosso mestre e Senhor, o dono da casa, que se digna a falar conosco, cantando o aleluia, como aclamamos, como fruto da alegria da ressurreição do Senhor. Preste atenção, durante o tempo da quaresma, o aleluia não é cantado, porque é o tempo da paixão de Cristo, o tempo de espera da sua ressurreição, da vida nova que será planificada na Páscoa, com um grande aleluia para todos os tempos. Por isso que na Páscoa, na celebração eucarística, é a missa mais importante, o aleluia é cantado com brados, com muita alegria, com muito vigor. Então a gente canta o aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia. Então, a aclamação do Evangelho é, sim, um momento de nós cantarmos com muita alegria para podermos estar dispostos de pé, com alegria, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Legal, então, aclamação ao Evangelho. Agora vamos para o Evangelho. Isso tudo a gente está entendendo, o passo a passo. Foi essa a minha proposta aqui com vocês. Agora, a proclamação do Evangelho. Jesus voltou, então, olha essa passagem bíblica.
Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 21. E ela é a inspiração nossa para eu poder falar para vocês sobre a proclamação do Evangelho. Ainda de pé, toda a comunidade permanece para ouvir o Evangelho que será proclamado. Jesus está presente no nosso meio, Ele mesmo que nos fala, e para isso nós vamos primeiramente persignar-nos. O que é persignar-nos? Nós vamos fazer aquele gesto, pelo sinal da Santa Cruz, uma cruz na testa, uma cruz na boca, uma cruz no peito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Isso é a persignação, chamado de persignar-se, tá bom? Se você não sabia o nome é persignar-se. Então, ainda de pé, toda a comunidade permanece e nós vamos primeiramente persignar-nos. O sacerdote ou ministro da palavra diz: O Senhor esteja convosco. E a comunidade responde. Eu quero que você responda aí agora: Ele está no meio de nós. E nós vamos falar isso baixinho ou alto? Nós vamos falar isso alto. E ele continua: proclamação do Evangelho segundo o evangelista do dia. Neste momento, a comunidade traça sobre si o sinal da cruz na testa, na boca e no peito, isto é, persignar-se, e diz: glória a vós, Senhor. A palavra, vamos só entender aqui, a palavra persignar-se vem de signo, e signo é sinal. Fazer o signo sobre si é fazer o sinal sobre si. Mas qual é o nosso sinal? Qual é o sinal do cristão? É a cruz, sinal da nossa salvação. Por isso traçamos sobre nós o sinal da cruz, na testa para abrir a nossa mente, na boca para abri-la e no peito para abrir o nosso coração, para bem entender, proclamar e acolher a palavra do Senhor. Pedimos ao Pai que sejamos corajosos e incansáveis para levar a boa notícia através do anúncio e do testemunho de nossa vida. Nós nos persignamos também ao levantarmos pela manhã na intenção de que o Senhor esteja conosco em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes durante todo o dia, lembrando que isso deve ser passado de pai para filho. Fica aqui essa dica para vocês, principalmente para os pais que têm os filhos pequenos. Façam o sinal da cruz na testa do seu filho, abençoe o seu filho. Isso é uma proteção e ele vai crescer sentindo essa proteção do sinal da cruz, que é a nossa salvação. E aí cria-se um hábito de você estar sempre se persignando também, ok? Vamos lá. Então nós falamos agora sobre o Evangelho, porque é o próprio Jesus nos falando com toda a força, com toda a alegria, para que a gente possa viver os ensinamentos dele. Todas as leituras, todo o Evangelho, todo o Salmo traz para nós um ensinamento, e principalmente a palavra de Jesus, que é o Evangelho, é o próprio Cristo nos falando na vida dele, na prática cristã, ok? Ok, então terminamos a proclamação. Ah, não, ainda tem mais uma coisa. Aqui, ó. O Evangelho, então vamos entender agora o Evangelho, tá bom? O Evangelho é o alimento, o pão da palavra de Deus. Ele é o ponto alto da celebração da palavra. Quem fala é o Senhor, e é para ele que se volta o nosso olhar e os nossos ouvidos. Então, Jesus está falando, nossa atenção tem que estar toda ela voltada
para ele. Os textos são sempre retirados dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e distribuídos nos anos litúrgicos da liturgia dominical. No ano A, lemos o evangelho de Mateus. No ano B, Marcos. E no ano C, Lucas. O evangelho de João é narrado nas festas e ocasiões especiais. Os 3 primeiros evangelhos narram os mesmos fatos e são conhecidos como evangelhos sinóticos. O evangelho de João tem um estilo diferente. Ele focaliza outros fatos e palavras de Jesus. Esse evangelho de João dá destaque para a divindade de Jesus e penetra mais no mistério do Filho de Deus. Então vocês entendem, nós temos 4 evangelhos, sendo que 3 são usados normalmente. Cada ano, ano A, B e C do tempo do ano litúrgico, cada é um evangelista. E João é usado, então, em celebrações especiais. Os evangelhos das missas diárias se repetem todos os anos e estão relacionados no missal cotidiano na semana do tempo litúrgico. Ou seja, quando estamos no tempo do advento, este tempo contém 4 semanas, assim nomeadas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana do advento. E quem acompanha o tempo litúrgico e está e participa das missas também cotidianas, entende bem isso, já consegue compreender bem o missal cotidiano, como que ele se dá. Então você acompanha o tempo litúrgico. Os evangelhos são os mesmos todos os anos. Eu disse que nos anos pares são os evangelhos, são as leituras do Novo Testamento e ano ímpar do Antigo Testamento. Mas o evangelho é sempre o mesmo, repete ano após ano, de segunda a sábado. Sábado até meio-dia. Então, se você vai à missa no sábado de manhã, é um evangelho. Se você vai à missa no sábado depois do meio-dia, já é o evangelho de domingo, tá? Continuando, então, vamos lá. Continuando, depois eu vejo os comentários. O sacerdote deve sempre ler o evangelho a partir do evangeliário, que é o livro onde estão os evangelhos. Livro que contém somente os evangelhos que são lidos nas missas e não no folheto da missa. Se a paróquia tem o evangeliário, o padre deve ler no evangeliário. O evangeliário é um livro com uma encadernação especial que geralmente contém na capa o ícone de Cristo. Esse cuidado com a apresentação do livro que contém a palavra de Deus tem um valor simbólico, como todo o ritual litúrgico. Por isso a importância. Os livros comunicam a ideia de perenidade, de eternidade, algo que não se perde, que é vivo e eterno. Um folheto, que você está lendo ali, o folheto rasga, molha, estraga. O livro, ele dura muito mais. Por isso ele tem essa intenção. E ele é pesado, ele é grande, ele tem as letras grandes, facilita a leitura. E ele tem um valor muito grande, assim como é o valor da palavra de Deus. Os folhetos, ao contrário, remetem à ideia do efêmero, do passageiro, do descartável. Eu acabei de falar isso agora. Ao final da leitura do evangelho, o sacerdote ou o ministro da palavra, na verdade, o ministro da palavra não, é o sacerdote, beija o evangeliário. Esta é uma atitude de amor para com o próprio Cristo, que é a palavra de Deus proclamada. Então nós vimos ontem que é o sacerdote que beija o evangeliário, a palavra, e ele, assim como ele beija também o altar, como um sinal de amor para com Cristo. Jesus está vivo e presente ali na palavra. Esta atitude nos convoca também a demonstrarmos o nosso amor por Jesus e seus ensinamentos. Então nós podemos ter uma intenção de amor, de acolher, assim como o sacerdote, no nosso coração, desde que estejamos de pé, preparados para ouvir com muito amor a palavra, que é o próprio Cristo falando conosco, ok? Vamos lá. Então, agora, nós já vimos a primeira leitura, Salmo, segunda leitura e agora o Evangelho. E a aclamação do Evangelho e o Evangelho. Agora eu vou falar sobre a homilia. Gente, o que é a homilia? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A homilia
é a explicação, é aquilo que o padre vai nos ajudar condensadamente, juntar a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho, e trazer todo este conhecimento, essa proclamação da palavra, todo esse ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ele vai explicar melhor essa palavra de Deus e como que isso vai cair no nosso coração. Então, os padres precisam estudar. Eles estudam já muito filosofia, teologia, durante toda a formação deles. Mas isso não significa que eles, por isso só, já são capazes e podem, todos eles, já fazer uma homilia sem preparação. Geralmente o sacerdote se prepara e prepara muito bem a homilia, que é a mensagem que ele vai deixar para a assembleia, para toda a comunidade vivenciar durante a semana. Então ali vai condensar, onde nós vamos compreender melhor cada uma das leituras e o evangelho também, para podermos sair dali e evangelizarmos a partir do momento que nós saímos da missa, como foi falado ontem, ide e evangelizar, porque é uma ordem de Jesus para nós, tá? Então, vamos entender a homilia. Após a proclamação do evangelho, toda a assembleia fica sentada, aí nós voltamos a nos sentar novamente. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu não sei se eu falei, é o seguinte, eu vou aproveitar para falar aqui agora, antes de falar da homilia. Você sabia que você deve sentar-se somente depois que o padre senta-se? Enquanto o padre estiver de pé, nós nos mantemos de pé. O padre sentou, nós sentamos. O padre levantou, nós também levantamos. Esta é a orientação que é dada. Então, o padre está de pé, nós estamos também de pé. O padre sentou, nós também sentamos. E então, se você vai se sentar, espere o padre sentar. O padre sentou, toda a assembleia senta, tá bom? É um respeito litúrgico também. Então, vamos falar agora sobre a homilia. Após a proclamação do evangelho, toda a assembleia fica sentada para ouvir o que Deus quer lhe falar hoje através da homilia, que é o diálogo do pai com seus filhos. Então você imagina que o padre está ali dialogando com a comunidade, é como Deus dialogando com seus filhos. A homilia deve ser como uma passagem bíblica que conta a história de um homem que não entendia as escrituras e que depois de uma conversa com Filipe, converteu-se. Olha a importância da homilia, da explicação que o padre vai nos dar para que a gente realmente saia dali com um entendimento da palavra de Deus. Porque de que adianta nós lermos a palavra e não a compreendermos? Se não cai no nosso coração, se nós não conseguimos colocá-la no nosso dia a dia, ela não passa de uma história, ela não passa de uma passagem, algo que você lê e vai embora. Apenas você tem como conhecimento. E o que você faz com o seu conhecimento? Se você não põe em prática, ele de nada vai valer, fica apenas como conhecimento. E conhecimento é algo que é importantíssimo para nós ensinarmos outras pessoas. Por isso, Jesus nos dá a ordem, ide e evangelizar. Então nós temos que compreender a palavra, ela cair no nosso coração, e nós, a partir de então, podemos colocá-la em prática e ensinarmos outras pessoas também. Porque o conhecimento que eu aprendo e fica só para mim, ele morre em mim. Eu não tenho conhecimento, eu não estou aqui ensinando vocês, vocês têm conhecimento, vocês também vão ensinar outras pessoas, certo? Então, vamos lá. Os fiéis não devem levar em conta a pessoa do padre ou do ministro com seus defeitos, mas o próprio Cristo que disse aos seus discípulos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Entenda o seguinte, gente, às vezes você vai numa missa e você não tem muita simpatia pelo padre. Isso é ruim? Não, porque um padre é um ser humano, nós somos seres humanos e às vezes a gente não tem muita simpatia. Não é porque é padre que você vai falar que eu sou obrigada a ter simpatia. Às vezes acontece de não ter, infelizmente. Mas quando nós entramos, principalmente a partir de agora, que você sabe disso, que nós entramos numa celebração eucarística, e sabendo que o padre está ali
falando, é o próprio Cristo falando, olha o sentido que nós vamos olhar para ele. Qual é o sentimento que nós vamos ter por esse sacerdote? Ele é um discípulo de Cristo. Então Jesus disse, acabei de ler aqui para vocês, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, se o padre, o sacerdote, ele é um discípulo de Jesus, nós temos que ouvi-lo como ouvindo ao próprio Cristo falando. Tá certo? Então, tomemos cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas ressalvas, com as nossas resistências com relação ao padre. Ele é um discípulo e ele tem a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus e cumprir muito bem o papel dele. Ele sabe disso. Nós não precisamos ficar apontando o dedo, nem julgando, nem condenando, nem falando mal do padre, nem pensando mal porque o padre é assim ou porque o padre é assado. Ele sabe as responsabilidades dele. E o nosso papel é único e exclusivamente ouvir o que ele fala, porque é o próprio Jesus falando. Persona em Cristo, o padre. Então, ele é a própria pessoa, é o Cristo na pessoa do sacerdote, tá bom? A homilia, então nós vimos que temos que ouvir o padre. A homilia significa uma conversa entre família, aqui uma família composta por uma comunidade de cristãos. As palavras de um pai e de uma mãe devem ser reflexão da vida, conduzindo os filhos sempre mais à frente. Neste momento, Deus usa o sacerdote para falar aos seus filhos. É o próprio Deus falando ao seu povo. Preste atenção, olha a responsabilidade aí. A partir de agora, você que sabe que como o olhar que você vai ter para o seu sacerdote ou para aquele sacerdote que está ali na frente celebrando a missa. A homilia é a integração da palavra de Deus proclamada com a vida da comunidade de cada cristão. Por isso que eu digo que a palavra ela tem que cair no coração e ser transformada em atitudes. Nós temos que trazer a palavra de Deus que é viva para a nossa vida. E eu sempre bato nessa tecla, principalmente com os catequistas, onde eu falo catequese é vida, assim como a missa é vida, porque a palavra de Deus é viva, e se ela é viva, ela tem que entrar na nossa vida, e nós temos que praticá-la. Então, é isso que o padre vai fazer, vai nos ajudar a viver a palavra de Deus. A homilia, então, é a integração da palavra de Deus proclamada com a vida da comunidade de cada cristão. Ela deve ser formativa, o padre deve formar, deve ensinar a partir do mistério da vida de Cristo, da sua vida, paixão, morte e ressurreição, para o crescimento e educação da fé. A homilia deve ser uma resposta de Deus às necessidades nossas, dos homens, e apresentar a novidade que está sempre presente e que encontramos na palavra de Deus e que vem de encontro às nossas necessidades através daquele que está a serviço do ministério da palavra. Então é o padre que é o responsável por fazer chegar até nós, numa linguagem própria e adequada a nós, aquilo que Deus quer nos falar. Porque às vezes a leitura é complexa, é muito difícil, às vezes o próprio evangelho é muito difícil, mas o padre está preparado e deve estar preparado para nos ensinar, para traduzir, para nos fazer entender a luz de Deus, a luz do próprio Cristo, o entendimento do que Deus quer para nós naquela palavra. Assim sendo, cada um deve procurar encontrar, por mais simples que seja, ou mais complexa que se apresente a homilia, uma palavra, uma expressão, uma boa nova para a sua vida, para ser vivida, exercitada durante toda a semana até o próximo encontro com o Senhor. Então, entenda que às vezes o padre vai falar, ele pode falar pouco tempo, às vezes ela vai falar muito tempo, não deve falar muito tempo, mas às vezes fala, e aí se perde a mensagem. Se perde quando fala muito. Então, o que você tem que fazer? Pega a essência daquilo que você ouviu, aquilo que mais tocou o seu coração, aquilo que caiu na sua vida. Você fala, puxa vida, isso que o padre falou tem tudo a ver comigo. Você sabe uma coisa que eu faço? Eu sempre ando com um bloquinho e uma caneta e eu anoto o que o padre fala. É uma forma da gente aprender.
aprender e aprofundar o Evangelho, aprofundar nas leituras, aprofundar no estudo bíblico, você anota. Aí você anota aquilo que, às vezes até no próprio folheto, às vezes eu não levava o bloquinho, mas sim uma caneta, eu anotava no próprio folheto litúrgico. Por quê? Porque aquilo é importante para mim. Nossa, isso fez todo sentido na minha vida e é isso que eu vou viver durante a semana. Olha que bonito, olha o papel, a importância daquilo que o padre, o sacerdote vai falar, o ministro da palavra vai falar para você viver durante a sua semana. Então você sai da sua casa, já entra na procissão de entrada, e aí a palavra, a homilia que o padre, o ministro da palavra vai falar para você, você vai aprender, vai acatar e vai viver durante a sua semana. Pessoal, estou terminando aqui hoje a segunda parte, que é a liturgia da palavra, e fizemos hoje ela completa, na segundo encontro de formação para leigos e catequistas. Quanto mais formação, quanto mais entendimento, compreensão você tiver sobre catequese, sobre Bíblia, sobre liturgia, mais você vai se sentir seguro para evangelizar, para viver a sua fé cristã e estar sempre na presença, tendo Jesus à sua frente, iluminando seus passos, seus caminhos para cumprir a ordem que ele nos deu, ide e evangelizai.